Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu tô aqui para gravar mais um vídeo. Eu me chamo Sandra Pantaleão e esse canal aqui é a arte de recomeçar. A última vez que eu gravei um vídeo aqui, eu estava contando sobre as minhas questões, sobre os meus recomeços, sobre as fases que eu estava vivendo, né? Bom, e eu parei quando eu estava relatando o que me aconteceu no primeiro semestre de 2025, quando eu desisti de fazer os meus atendimentos e quando foi em julho eu parei e eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa de diferente. Eu estava, na verdade, buscando desesperadamente algo diferente na minha vida. Eu queria que acontecesse algo diferente na minha vida. E eu não estava sabendo o que. Lógico que eu não sabia o que era esse diferente. Eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Eu só sabia de uma coisa: eu não estava feliz. Eu estava muito insatisfeita, muito triste com a vida que eu estava levando. Eu não estava produtiva, eu não estava acertando o que eu queria fazer, né? Como eu já falei aqui nesse canal outras vezes, a minha formação acadêmica é de pedagogia, eu sou pedagoga e sou especialista em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e também sou especialista em administração escolar. Dentro da educação, eu já trabalhei muitos anos como professora, né? Muitos anos em sala de aula. Tanto, eu já trabalhei de crianças do jardim da infância até adultos, né? Quando eu dei aula para a faculdade, também no curso de pedagogia. Bom, o fato é que essa é a minha formação acadêmica, mas eu também desenvolvi muitos trabalhos na área da terapia, né? Eu fiz formações de terapeuta, fiz bastante atendimentos e eu também faço um trabalho artístico, porque eu também tive a oportunidade de cursar uma faculdade de artes plásticas, isso 30 anos atrás. Bom, e eu gosto muito de arte, eu gosto de pintura, eu gosto de cerâmica, eu gosto de esculturas, eu gosto de trabalho com esculturas, com os mais diversos materiais. Enfim, isso aí é um outro assunto que eu faço, vou fazer essa abordagem num outro vídeo. Bom, em 2024 eu tinha voltado a trabalhar com a arte, trabalhando com arte sacra. Reabri meu ateliê, aliás, ateliê eu tive desde sempre, desde a época que eu fiz a minha faculdade de artes plásticas, que eu tenho um ateliê que me acompanha para onde eu vou. Então, mesmo que eu esteja trabalhando com outras coisas, com sala de aula, com terapias, não importa. O meu ateliê está sempre ativo, né? Mesmo que seja por hobby, mas eu sempre tenho um movimento nele. Então, ele me acompanha aonde eu for. Eu tenho pincéis aí que tem décadas de idade, né? E, enfim, em 2024 eu trabalhei com artes, né? Voltei para trabalhar com artes e foi um trabalho que eu gostei muito, adorei, participei de feiras e tudo, com arte sacra. Fiz vários cursos na área das artes sacras, né? Fiz também um curso na Universidade de Arte Sacra. Bom, quando foi, aí voltando lá para 2025, quando eu larguei tudo e eu estava assim, em julho de 2025, pensando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu estava triste, eu estava sozinha, os meus cães estavam envelhecendo, alguns falecendo, meus filhos casaram todos, eu não estava sabendo, realmente não estava sabendo lidar com o vazio do meu ninho, um fato. Eu não estava sabendo lidar com aquilo. E eu estava emocionalmente muito sequestrada. Eu estava me sentindo muito fragilizada. E eu morava numa granja, né, num lugar afastado.
eu não recebia muitas visitas, né? Meus filhos não gostavam muito de ir para o lado de lá, era distante, e também tinham suas vidas, suas ocupações, né? Enfim. Quando foi em julho, né, eu disse assim, será que eu deveria fazer uma coisa diferente? Acho que eu vou tentar vou tentar exercer uma atividade profissional e que seja muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. E aí eu entrei para o mundo, né, corporativo. Comecei a trabalhar com algumas coisas, com vendas. E mais uma vez eu me dediquei assim fortemente, estudei, me empenhei. Fiquei uns 3 meses e aí eu percebi que também não era aquilo. Falei, não é isso. O ano já estava terminando. 2025 já estava terminando e eu estava sentindo que eu estava patinando. Eu nadava e estava morrendo na beira da praia. E eu não estava feliz. Gente, isso é tão ruim. Você levar uma vida que você não tem felicidade, que você não encontra prazer nas coisas, as coisas estavam perdendo sentido para mim. Eu não tinha mais vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de reencontrar as pessoas, eu não tinha vontade de me divertir, eu não tinha vontade de mais nada. Eu não estava bem, estava me sentindo infeliz. Aí quando foi no final de 2025, eu pensei o seguinte, a minha vida precisa mudar. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso dar um remeleixo aqui, eu preciso fazer um movimento radical. E aí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. E eu comecei a orar para Deus e pedir assim para Ele, Deus, faz alguma coisa diferente para mim, me mostra algo extraordinário na minha vida. Me faz viver o extraordinário. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Eu preciso de alguma coisa nova para a minha vida. E aí, quando terminou o ano de 2025, em janeiro eu pensei, esse ano eu vou fazer a coisa acontecer. Eu vou radicalizar, eu vou apelar, eu preciso fazer alguma coisa diferente na minha vida. E aí, gente, quando foi em janeiro, eu decidi que naquele ano eu tracei algumas metas para mim, dentre elas eu ia viajar, né? Eu comecei a planejar viagens para mim. Eu queria me aproximar mais ainda de Deus, me dedicar mais a Ele, ter uma vida com propósito, me dedicar à minha casa, aos meus cães. Isso aí é uma coisa que eu sempre fiz, mas que eu ia né, focar mais nisso aí. E ia encarar um esporte diferente, queria fazer um esporte diferente, eu queria socializar mais, conhecer pessoas, ampliar, né, o meu círculo de amizades. Eu não sou uma pessoa fácil de fazer amigos, não sou. Eu sou muito fechada no meu mundo. Mas eu queria mudar, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, no mês de janeiro, eu fiquei planejando o que eu ia fazer. E aí eu comecei a assistir algumas coisas, assistir algumas histórias, algumas experiências em canais. Aí, o que foi que aconteceu? Em fevereiro, terminou o mês de janeiro, faltando assim uns 10 dias para terminar o mês de janeiro, eu decidi viajar para minha terra natal e visitar alguns familiares. Porém, o que foi que aconteceu? Eu estava assistindo um vídeo e eu vi uma pessoa nesse vídeo falando de mudanças, falando de mulheres mais velhas que mudavam e contou a história dela, que ela tinha mudado da cidade dela e estava morando numa praia. E, menina, aquilo foi me despertando assim, uma curiosidade, um desejo. E eu comecei a lembrar que quando meu marido era vivo, quando meu marido faleceu, eu tinha 30 anos de idade.
E quando a gente conversava, a gente era bem novo e ele falava assim, quando a gente envelhecer, nós vamos morar na praia. Quando os nossos filhos crescerem, tiverem suas vidas, a gente vai morar na praia. E eu sempre fui apaixonada por praia. Adoro praia. E aí, quando eu vi o depoimento dessa mulher, eu me interessei por essa mudança. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comprei uma passagem e fui bater no lugar onde ela estava, numa praia. E eu achei o lugar lindo, maravilhoso. E a gente conversou muito e eu conheci pessoas e eu, né, vi a experiência dessas pessoas. E aquilo foi fortalecendo dentro de mim o desejo de morar na praia. Foi fortalecendo em mim o desejo de mudança. Então aquilo estava vindo bem a calhar com aquilo que eu estava pedindo para Deus. Mudança de vida, que algo extraordinário acontecesse, eu precisava de uma mudança radical. E eu vi o depoimento dessa pessoa, eu fui lá, conheci o lugar onde ela morava, me hospedei, né, que ela tem uma pousada, e foi maravilhoso. E aí eu fui, passei o mês de fevereiro inteiro viajando. E o que eu pensei naquele momento? Eu vou viajar, mas eu vou de coração aberto. Eu vou conhecer lugares e vou reconhecer lugares. Aproveitei, fui na minha, né, visitar meus conterrâneos, fui visitar minha família. E aí eu pensei, eu vou fazer uma mudança na minha vida. Mas eu fui muito aberta para entender o que eu queria. Eu fui muito aberta para me reconectar com pessoas, com lugares, para manter uma conexão com Deus, sentir no meu coração se era realmente aquilo que eu queria fazer. E aí, gente, foi tudo muito rápido. Como tudo na minha vida acontece assim, ó. Papei de um dia pro outro, da noite pro dia, de um minuto pro outro. Mas só que a gente precisa se permitir, a gente precisa permitir que isso aconteça. Eu fui, fevereiro, passei o fevereiro inteiro viajando. E aí eu fiquei muito tempo na casa do meu irmão também, né? Eu fui pra casa do meu irmão, fiquei lá. E o que foi que aconteceu? Eu gostei muito da cidade que ele mora. E eu saí de lá decidida a sair da minha cidade que eu estava morando e passar um ano morando na cidade que meu irmão mora. E, gente, foi tudo muito rápido. Eu voltei para minha casa no final de fevereiro. Eu passei o mês de março inteiro arrumando essa viagem, essa mudança, esse retorno. Então, eu tirei o mês de março para arrumar mala, vender coisas que eu não queria levar, vender coisas que eu queria, mas eu não podia levar, buscar uma transportadora para levar meus móveis, comprar passagens, decidir como eu ia levar os meus cães, como eu ia transportar os meus cães, como eu ia levar o meu carro, como eu ia viajar. Eu tomei todas essas decisões em 45 dias. Foi o mês de março mais 15 dias do mês de abril. E paralelo a isso, eu fui me comunicando com meu irmão e pedi para ele procurar uma casa para mim. E ele procurou bastante, achou uma casa, essa casa que eu estou aqui agora falando com vocês. E hoje não, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, mas eu vou fazer um outro vídeo mostrando essa casa como ela é, como ela está. E ele alugou essa casa para mim, e aí eu fiquei fazendo todo esse movimento da papelada e tudo pela internet, né? E o que acontece? Eu resolvi mudar e eu decidi que eu ia mudar para cá de carro. Então eu atravessei o Brasil, eu passei 4 dias viajando de carro. Eu saí na sexta-feira de manhã e eu cheguei na segunda-feira seguinte à noite. Eu passei 4 dias viajando com meus cães e o meu irmão. Porque, detalhe, né? Eu pedi para ele, perguntei para ele se ele não queria fazer essa viagem comigo. Aí ele falou que sim, que ele topava. E aí ele foi para lá, para onde eu morava, e a gente voltou junto, dividindo a direção. Porque eu tinha que trazer os cães, eu tinha que trazer meu carro e eu tinha que vir. Eu ia ter 3 gastos. Meu raciocínio foi esse: eu vou pagar o transporte dos cães, eu vou pagar o transporte do carro
numa cegonha e vou pagar a minha passagem de avião. Assim, eu economizo essas 3 coisas aqui. Eu venho dirigindo o carro, assim eu me transporto meu carro e ainda transporto meus cães. Foi uma viagem fácil? Não foi. Me arrependi porque eu não filmei tudo. Eu tinha que ter filmado todos os detalhes e feito vídeos para o canal durante essa viagem. Mas eu não fiz não, gente, porque eu não tive suporte emocional. Foi muito cansativo. Foi muito cansativo, eu te confesso. Eu ainda estou me recuperando da viagem, porque a gente chegou agora, essa semana, e a casa, por exemplo, está vazia aqui, não tem nada aqui dentro de casa, porque eu estou esperando minha mudança chegar, minha mudança ainda está no caminho. E foi uma viagem muito cansativa, mas eu tirei algumas fotos, eu fiz alguns vídeos, e eu vou postar, vou tentar fazer, eu não sei muito mexer com essa coisa de tecnologia, mas eu vou tentar introduzir um pouco desses vídeos que eu gravei na estrada dentro desse vídeo aqui, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui e aos poucos eu vou contando os detalhes para vocês, os detalhes que eu acho que é interessante, os detalhes que eu acho que podem ser contribuição para as nossas vidas, tá bom? Se você é novo nesse canal, está passando por aqui, verifica os outros vídeos que tem no canal, vê se você gosta do conteúdo, se fizer sentido para você, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, dá o teu like. Se achar que é contribuição para outras pessoas, compartilha o vídeo. Esse canal é novo, eu estou tentando crescer agora e pretendo ser contribuição na vida de outras pessoas, assim como outras pessoas são contribuição na minha vida. Tá bom? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.